Olá pessoal, Lucas Pérez aqui passando para a gente bater um papo mais um dia sobre transporte de material biológico, e a temática de hoje que eu resolvi falar é sobre 5 erros ou 5 principais problemas que acontecem no embarque de material biológico. Tá? Então são coisas que a gente vê que as pessoas erram, né, erros cometidos, e que a gente resolveu abordar aqui para poder, enfim, passar um pouquinho desse bate-bola aí para vocês, fazer esse bate-bola, passar um pouco do nosso conhecimento. Então é óbvio que tem mais coisa que a gente poderia falar, mas vamos focar aqui em 5 pontos que eu acho que são legais, pontos de atenção. Ponto 1, declaração de conteúdo. Tá? Então, principalmente o embarque aéreo que a gente está falando aqui, porque o embarque terrestre, rodoviário, ele é mais tranquilo, né? Ele é menos exigente, mas o embarque aéreo ele é muito mais padronizado, fiscalizado e etc. Então, um ponto que costuma dar problema é o cliente não utilizar a declaração de conteúdo corretamente, com todos os campos, classificação de risco, tipo de material refrigerante, quantidade de amostra, remetente, destinatário, tudo isso. E assinatura e carimbo, tá? Então é importante que a declaração de conteúdo tenha por segurança assinatura e carimbo de um profissional da saúde que tenha registro em conselho de classe, né? Enfermagem, medicina, biomedicina, farmácia, bioquímico, enfim, técnico de enfermagem. Então isso é um ponto importante. O segundo ponto que costuma dar muito problema para o leigo, enfim, até quem já pode fazer, mas pode comer alguma mosca, é no adesivo. Tá? O adesivo N3373, o uso correto do adesivo. O adesivo ou a caixa já com a impressão feita, é importante que tenha, é importante que esteja nas dimensões corretas. Tá? Muitas vezes as pessoas não sabem que existe um tamanho mínimo de lado, existe uma questão de contraste de cores, existem definições, padronizações para aquele N3373 ou para qual classificação de risco for, que precisa ser seguida. Tá? Então aquele adesivo é outro ponto que costuma dar problema para quem não tem muita experiência. Outro ponto que dá problema para quem faz embarque aéreo, que pode dar problema, é na minuta. Né? Então as minutas de embarque, a minuta nada mais é do que quando você está informando a companhia aérea o que precisa ser feito. Né? Então eu estou querendo um voo, próximo voo de Santos Dumont para Congonhas. Então é ali que você coloca algumas definições e ali pode ter algum erro que pode eventualmente dar problema. Tá? Próximo ponto que eu anotei aqui é o tempo pré-embarque. Tá? Então algumas pessoas não sabem, mas existe um tempo mínimo para o embarque do material. Então se você olha no site, por exemplo, da Latam e tem um voo às 10 da manhã, você não pode chegar lá às 10 da manhã, porque você não vai conseguir embarcar esse material. Tá? Então, esse voo das 10 da manhã, você precisa embarcar pelo menos 2 horas antes. O padrão geral é esse, de 2 horas. Então, às 10 da manhã um voo, você teria que embarcar até às 8 da manhã, para conseguir ter uma certa garantia de pegar esse voo, se você colocar no serviço prioritário. Porque senão pode ser que nem com 2 horas não pegue. Mas essa questão é importante. Tá? Então esse tempo pré-embarque, não basta você olhar no site ali e ver um horário, você precisa saber que existe esse tempo. E esse tempo ele afeta também as conexões, né? Porque o ideal é que, por exemplo, um voo que tem conexão, eu coloque 2 horas para desembarcar da primeira viagem, mais 2 horas para embarcar na conexão. Então eles precisam ter uma distância de horário entre um e outro que dê para essas 4 horas acontecerem com segurança. Esse é o ideal. Tá? É óbvio que a gente sempre evita, né? A gente sempre prioriza o voo direto quando a gente fala de material biológico, pelo risco de atraso que a conexão gera, e até de extravio, né? É um ponto de tensão a mais. Mas se for inevitável, tem que ver essa questão do horário. Tá? Então esse tempo
de embarque, inclusive de conexão também. E por último, uma coisa que as pessoas costumam esquecer, até quem já tem alguma experiência, é o adesivo dry ice, o adesivo de gelo seco. Então o gelo seco, por ele ter um certo risco para o avião, se ele não for bem manuseado, bem armazenado, então ele precisa ter uma identificação na caixa de que é o dry ice, quantos quilos de gelo seco tem. Então, se você estiver utilizando o gelo seco, tem mais esse ponto de atenção de identificação na embalagem terciária. Fora isso, um sexto, que seria um bônus de dica, é a embalagem tríplice completa. Então, lembrando que a embalagem tríplice tem que seguir, no caso da categoria B, tem que seguir a PI 650. A gente precisa de embalagem primária, secundária. No caso de uma amostra líquida, precisa ser estanque, essa secundária, precisa ter um absorvente, manta absorvente ou almofada absorvente ali entre a primária e a secundária. A gente costuma utilizar o isopor como isolante térmico, né? Ele não é primário, nem secundário, nem terciário, ele é um isolante. E a terciária, que no caso do aéreo costuma ser o papelão testado, enfim, devidamente feito e homologado para isso, né? Então seria isso, pessoal. Acho que com essas 5 dicas aí, pelo menos espero que dê algum insight aí para vocês. Obrigado e até o próximo.